A liberdade de expressão é um pilar da democracia. Não há democracia onde as pessoas têm medo de falar. O melhor canal de cortes do Brasil. Musk tweetou, atendendo a um tweet de um senador republicano, dizendo o seguinte, que o Deep State tinha financiado a eleição do Lula em 2022. Não é porque o Musk falou, que é verdade, mas acende a luz amarela. O Deep State é aquele corpo de funcionários, que geralmente estão entranhados dentro da máquina do Estado, funcionários de carreiras, burocratas, militares, agentes de inteligência, que, infiltrados no Estado, operam nos bastidores com o objetivo de influir na política do governante eleito, independente da matriz ideológica, e operam geralmente controlando narrativas, operam financiamento indireto através de ONGs, operam influenciando outros, os agentes que têm poder de decisão, e assim opera basicamente o Deep State. Nós não sabemos a extensão de tudo isso que o Musk tweetou, mas a gente sabe o que ele está fazendo neste momento. Os Estados Unidos têm uma agência chamada USAID. É um elefante branco com 10 mil funcionários e 40 bilhões de dólares de orçamento. Os Estados Unidos hoje respondem por 42% de toda a ajuda humanitária do planeta. 26% do PIB é os Estados Unidos, 4,5% da população mundial, e respondem por 42% de toda a ajuda humanitária do planeta para serem acusados mundo afora, ou para financiar o anti-americanismo mundo afora, por nações hostis a todos os valores americanos. É um calhamaço enorme de dados. Elon Musk não está no rol das pessoas comuns. Ele é um cara dotado de uma capacidade intelectual completamente fora da curva. Ele reuniu um conjunto gigante de especialistas, escreveu um algoritmo para esmiuçar todas as transações dessa agência mundo afora. E o que saiu daqui foi algo estarrecedor. A de que a tal agência humanitária, na verdade, era uma agência de fachada, que também fazia auxílio médico, ajudava em questões humanitárias mundo afora, tanto que o presidente da OMS pediu, por favor, para que o USAID continue fazendo ajuda humanitária, senão muitos programas de saúde mundo afora vão colapsar. Mas essa agência também era utilizada para influir ou influenciar políticas em outros países, geralmente com pautas progressistas. Pautas LGBT, pautas de gênero, pautas de combate à desinformação, bolsa de estudos para terroristas, tudo isso financiado com dinheiro público. E por que a gente está falando da USAID? Porque em 2021 o TSE fez um evento com a USAID para combater a desinformação. Era um evento ou um treinamento? Essa USAID interferiu nas nossas eleições ou influenciou as eleições ou não? E é isso que nós queremos saber agora. É isso que eu acho que o Congresso Nacional deve fazer. Uma CPI para saber até que ponto, com que profundidade, uma agência financiada pelos Estados Unidos, sob a batuta do governo democrata de Biden, influenciou de maneira direta ou indireta as eleições no Brasil. Porque todos nós vimos como foram as eleições no Brasil. Só para vocês terem uma noção, para o Brasil já foram identificados 45 milhões de dólares ou 260 e tantos milhões de reais de dinheiro dado para ONGs. Algumas fact-checkers. Qual o interesse? Na esteira disso, veio para cá um sujeito chamado Pedro Vaca Vidia Real. Ele é o promotor da OEA para a liberdade de expressão. Veio a convite do governo brasileiro e da oposição para verificar o atual estado da liberdade de expressão no Brasil. Segundo uma fala dele, ele disse que ele está impressionado com os relatos a respeito das violações da liberdade de expressão no Brasil. Eu digo, senhor, imagino que o senhor esteja. Nós estamos aterrorizados. O senhor está impressionado. Nós estamos aterrorizados. Desde 2019, há um processo contínuo e permanente de violação dos direitos humanos no Brasil, inclusive da liberdade de expressão. Antes de fazer a reunião com a oposição, ele fez uma reunião com o STF. O ministro Alexandre de Moraes, claramente desconfortável, porque ele estava ali quase na posição de investigado. O STF soltou um press release, uma espécie de nota pública dizendo amenidades. Foi tudo bem, que ele conseguiu ver a solidez da democracia brasileira, esse tipo de coisa. E o próprio relator da OEA disse que não necessariamente ele concordava com o tal do press release lá. Press release divulgado pelo STF. A violação da liberdade de expressão no Brasil, o processo de censura, os processos de censura prévia no Brasil, eles são amplamente documentados, começando com a capa da Cruzoé, o amigo do meu pai, passando pela censura da Jovem Pan, pelo bloqueio de 120 perfis em rede social de jornalistas, influenciadores, políticos, bloquear a rede social baseado no que ele falou, impedindo que ele fale ou expresse sua opinião, é censura prévia. E isso hoje ocorre no Brasil com a maior naturalidade. A liberdade de expressão é um pilar da democracia. Não há democracia onde as pessoas têm medo de falar. No Brasil, você mede as palavras, porque qualquer coisa que possa ser considerado uma afronta às instituições, e as instituições não são a democracia é a população. E o que garante a democracia não são as instituições, o que garante a democracia é a liberdade. E as instituições têm que existir para preservar a liberdade, e não a população existir para preservar instituições. Uma instituição que oprime o seu povo, ela não merece existir. Ela precisa ser revista, precisa reescrevê-la, você precisa redesenhá-la. E é isso que nós discutimos.
O silêncio hoje, em relação à tirania da Suprema Corte no Brasil, é uma espécie de cumplicidade. E é tão absurdo o que acontece no Brasil que o ministro da Defesa, Múcio, em entrevista no Roda Viva, defendeu a anistia aos presos, aos reféns do 8 de janeiro. Um membro do governo, de maneira pública, disse, abre aspas para o general Múcio. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você disse, e foi tudo comprovado que este pague. Foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que foram, tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Como é que você define uma sociedade apática que assiste pessoas inocentes presas sem o devido processo legal, sem serem julgadas e muitas delas por muito tempo sem sequer ter uma acusação contra ela? E o caso mais emblemático é de uma cabeleireira de 38 anos chamada Débora Rodrigues. Ela estava num restaurante. Ela escreveu, usando o batom de gloss dela, perdeu o mané. Uma água tirava o problema. Não houve nenhuma depredação do patrimônio. Escreveu, perdeu o mané. Ela está há 2 anos presa. Ela ficou 17 meses sem ter sequer uma acusação. Os filhos delas dormem com a irmã. Ela relatou que o filho dela dorme encostado no pescoço da irmã dela, porque a irmã dela usa mais perfume da irmã, para ele se lembrar da mãe. E eu tenho que ver esses caras aqui dizer com crueldade, do jeito que eles são, que não tem anistia para quem sequer cometeu o crime. E nós achamos que nós somos um país civilizado? É urgente liberar todos. Todos. Tem uma menina que concorreu a vereadora em Caxias do Sul pelo Podemos. Ela estava usando tornozeleira eletrônica. Ela chegou de ônibus às 4 horas da tarde, já tinha acontecido o evento. Ela vai ser julgada amanhã, ela pode pegar 17 anos de cadeia. Tem traficante que sai pela porta da frente. E nós queremos dizer que o Brasil é um país civilizado? É um país da barbárie. Tem que ser muito sádico para subir nessa tribuna aqui e apontar o dedo para os reféns de 8 de janeiro. Esse Brasil não vai ter paz enquanto essas pessoas não forem colocadas sob liberdade. Toda essa tensão política que existe não vai ser desfeita se essas pessoas continuarem presas. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos certamente recebeu esses relatos. Recebeu os relatos de um deputado federal que foi colocado preso por opinião, estava em liberdade condicional, precisou ir ao hospital tratar uma pedra no rim e por conta disso, porque não avisou a justiça, voltou pra cadeia. Isso é tortura. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil dessa bancada aqui, ó. Que se juram, se preocupam com a dignidade humana. Mentira. Se preocupam única e exclusivamente com narrativa política. Defendem o não tem anistia porque querem manter a narrativa canalha mentirosa de golpe. Não houve. As pessoas estão presas. Enquanto isso, o Brasil tem o pior lugar no ranking que avalia a corrupção no mundo. Na história, 107º com 38 pontos. Pior lugar no ranking. É o Brasil de Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida. Desumano e corrupto. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.